Galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje nós iremos falar sobre Roma Antiga, logo depois da nossa vinheta. Quando falamos de Roma, nós temos que entender como é que se formou e onde se formou a civilização romana. Podemos falar que a civilização romana vai se formar justamente aonde? Na chamada Península Itálica, por volta do século IX anos antes de Cristo. Então observe bem, Península Itálica, região onde corresponde hoje à Itália. Vários grupos irão se fixar e formar grupos sociais nessa região. Entre esses grupos podemos chamar de povos fundadores da civilização romana. Podemos citar os etruscos, os latinos, os sabinos e os gregos. Especialmente os gregos, porque os gregos se localizaram na região colônia sul da Península Itálica, onde essa região será denominada de Magna Grécia, por volta do século 8 anos a.C. Esses povos, todos eles, além dos gregos, se estabeleceram nessa Península Itálica e começaram a formar grupos de tribos. Essas tribos vai dar origem ao que nós falamos de Roma, fundada então essa cidade em 753 anos antes de Cristo, entre as 7 colinas do Lácio e as margens do rio Tibre. Existe, é claro, vários vestígios históricos sobre a fundação e a localização de Roma. Esses vestígios atestam paulatinamente uma constante miscigenação entre esses vários povos. Mas para compreender essa parte histórica de Roma, vários livros e várias lendas vão surgir. Entre eles, podemos falar que para a explicação da origem romana, os deuses vão se recorrer aonde? Aos deuses e aos heróis para explicar a origem de Roma. Então, diante disso, podemos falar que a saga de Rômulo e Remo foi imortalizada pelo poeta Virgílio, por volta de 70 a.C. a 19 a.C. E também pelo historiador Tito Livio, 59 a.C. a 17 d.C. Nesse contexto, podemos falar o seguinte: o que o mito nos conta? De maneira fácil, o mito começa da seguinte maneira. O rei Numitor, ou Numitor, governou a cidade lendária de Alba Longa, até ser deposto pelo seu ambicioso irmão Amulio. A fim de acabar com a linhagem do irmão e evitar futuros herdeiros concorrentes ao trono, Amulio fez de Réia Silva, filha de Numitor, uma vestal. O que é vestal? Pausa. Um celular tocou. Tudo bem, um celular tocou, a vida é assim, mas voltando, vestal. Vestal são sacerdotisas da deusa romana Vesta. Era obrigada a manter a castidade enquanto prestasse serviços à deusa. Só que aconteceu um babado. O que aconteceu? Ela foi seduzida pelo deus Marte. Na mitologia grega, sabemos muito bem quem é Marte. Então, o deus Marte a violou, a estuprou, e nesse fruto dessa violência concebeu os gêmeos Rômulo e Remo. Amulio, então, ordenou que os meninos fossem jogados ao rio Tibre assim que nasceram. Mas eles sobreviveram e foram resgatados e amamentados por uma loba até serem encontrados e adotados por um casal de pastores. Quando adultos, os gêmeos descobriram sua origem, lutaram contra Amulio e restituíram o trono do seu avô. Em seguida, no ano 753, fundaram a cidade de Roma. Mas, com uma briga entre os irmãos, envolvendo ciúmes de Remo com Rômulo, e ainda a disputa pelo local onde seria fundada a cidade, Remo tenta matar Rômulo, mas acaba que Rômulo mata Remo, ocasionando que ele acabou matando o seu irmão. Contudo, a cidade de Roma, então, foi fundada no mesmo local que as crianças foram resgatadas pela lomba. Por isso, os habitantes de Roma, notoriamente a elite romana, foram chamados de filhos da loba. Essa é só um pedacinho da história romana. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Até o próximo encontro. Fui!